Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E o meu entrevistado de hoje será Paulo Garolo. Recentemente o Paulo esteve aqui e nós iríamos falar sobre tecnologia, biotecnologia na agricultura. E acabou que o assunto enveredou para um outro rumo e nós falamos de enfesamento, né? Enfim, mas hoje nós vamos falar de biotecnologia na agricultura. Paulo Garolo é engenheiro agrônomo, especialista em milho, e nós vamos bater um papo daqui a pouquinho. Paulo, como é que você tá? Tudo bom, Divino Ronaldo. Você, tudo bem? Tudo bem. Hoje foram pedir o número do seu telefone pra mim. Manda o telefone do Paulo Garoto pra mim. Isso é bom, viu? Você tá garotão, hein, pois cara? Isso é bom. Pena que o vídeo que eu fiz pra você não mostra isso, mas tudo bem. Rapaz, você tá profissional nesse negócio agora, viu? Gente, o Paulo esses dias tava... aquele vídeo era pra Baia? Era. Tava gravando. Se vocês viram o aparato profissional que tinha atrás dele ali, e ele imitando o Alberto Roberto. O pessoal tem mais de 30 anos, lembro do Alberto Roberto, né? É verdade. Chico Anísio. A galera mais jovem nem sabe o que é isso, é verdade. Bom, antes de eu entrar na biotecnologia, e hoje eu te garanto que nós não vamos desviar desse assunto, nós vamos ouvir aí uma participação do Ivan Bruselli querendo falar daquele assunto que nós falamos aquele dia. Deve ser coisa importante. Vamos lá ouvir o Ivan. Divino Ronaldo, manda um abração pro Paulo Garolo, que ele é o cara dos caras do milho, né? Essa questão do percevejo barriga verde, da cigarrinha. E eu queria fazer uma pergunta para ele. O milho sendo plantado praticamente em março, quanto que pode reduzir no potencial do milho em geral, já que está prevendo uma super safrinha, o milho? Aí a pergunta do Ivan Bruselli. E a pergunta é boa, porque muita gente realmente ainda vai plantar, né? A gente até na outra oportunidade que tive aqui, chegamos até a mencionar alguma coisa, né? Isso não relacionado com praga, e sim relacionado com o ambiente em si, né? O detalhe é o seguinte, como eu falei, tudo vai depender muito da condição de chuva. Se a gente tiver uma boa precipitação pluviométrica e a gente conseguir ter água, pelo menos no primeiro e segundo estágios reprodutivos da cultura do milho, visto que o período de safrinha você tem uma tendência de começar a ter uma amplitude térmica maior, então a noite começa a se tornar mais fresca, e aí o lençol freático também acaba subindo com mais facilidade. Então o que acaba acontecendo? A gente ainda consegue ter resultados positivos, mesmo tendo plantado tarde. Só que a gente está amarrado na questão de, vamos dizer, da sorte, né? Se o nosso chefe lá em cima nos coroar com chuvas, pelo menos até o primeiro estágio reprodutivo da cultura do milho, eu diria que a gente teria percas aí no máximo entre 10%, 15% e talvez 20%. Agora, se houver o corte de chuva mais cedo, aí realmente a gente passa a ter índices de perca muito mais expressivos, como aconteceu, se não me engano, há 3 anos atrás, que o pessoal plantou na hora certa, porém o corte de chuva foi no final de março. Antecipado. Antecipou. Então tudo depende de água. Dia desses uma pessoa me perguntou o seguinte, ele está começando a plantar agora, e ele plantou soja, e ele disse que vai colher em abril. Eu vou adivinhar, o que eu faço? Planto sorgo? Tá. Falei, vamos perguntar a alguém que entende, né, se você planta sorgo ou não. O sorgo é uma planta que até os cientistas chamam de que tem uma espetacular capacidade de se reviver. A planta de sorgo realmente ela é muito mais tolerante à condição de veranico. Agora, sempre lembrar uma coisa, a água é igual vida. Então, não é que ela não precisa de água. Ela acaba precisando de um volume menor
e ela tem momentos que são mais estratégicos na necessidade de água. É no início, porque ela tem um desenvolvimento inicial lento, então no início ela precisa mais água, e no florescimento é um momento que ela também precisa um pouco mais de umidade, para que ela possa ter o processo garantido. Então ela realmente é uma planta muito mais tolerante, ela tem os seus mecanismos próprios de se defender em relação à restrição hídrica. Não sei se você já notou, é um detalhe engraçado, eu não quero deixar passar a oportunidade de dizer. É comum você em áreas de sorgo, quando você pega estiagens de 15, 20 dias, e a hora que você sai da lavoura, você percebe a tua roupa todinha manchada de branco. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Isso é cera. Essa é uma das defesas que é natural da planta. Ela, para se defender com a perca de água, ela começa a aumentar a camada de serosidade, porque ela perde menos água e ela consegue se manter. Então, é normal você... Isso eu gosto de citar, porque é uma forma que você enxerga. A natureza um dos mecanismos da natureza que você consegue visualizar. Ela aumenta a produção de cera e essa cera gruda na roupa da gente, né? Então, você sai da lavoura, você percebe que você está todo cheio de riscas esbranquiçadas, que é exatamente a cera que você vai passando na folha, no caule, né? E ela vai grudando na roupa da gente. Isso é uma defesa da planta em relação à perca de água. O Jean está concordando, já deve ter acontecido com ele. Então. Já viu, né? É isso aí. Bom, vamos falar de biotecnologia? Vamos lá. A biotecnologia, no primeiro momento, assim que se começou a falar nesse assunto no Brasil, gerou uma série de controvérsias e a mídia foi para cima e as pessoas, sem entender bem, eu acho que até hoje nem entende muito bem, né, o que é, e eu acho que seria uma excelente oportunidade de você esclarecer a população em geral o que é a biotecnologia. Lembrando que bio significa vida. Né? O que é, então, biotecnologia? Aliás, legal, porque é a tecnologia da vida, né? Da vida, isso. Na verdade, o que ocorre, a gente, dentro do avanço do que a gente chama de engenharia genética, né, a gente conseguiu descobrir mecanismos e que são oriundos também da natureza. E que a gente consegue trazer a planta, seja de milho, seja a planta de soja, que também a gente tem a biotecnologia já inserida, seja na planta do algodão, que também tem a biotecnologia, a gente consegue inserir de forma a não agredir nem o ambiente e nenhum ser vivo também. Não estou falando nem só do homem, não. É qualquer outro ser vivo que existe na Terra. Não é agredido por essas mudanças que a gente consegue trazer à planta e buscando recursos de organismos vivos para trazer benefícios às plantas no sentido de proteção. Então hoje a biotecnologia agrícola está muito voltada à proteção de plantas em relação a pragas. Então é um processo, é uma forma que a gente usa. A gente também tem a biotecnologia voltada a plantas no sentido delas se tornarem tolerantes a alguns herbicidas, porque eu posso aumentar o uso de um produto que possa nos trazer um controle melhor do mato e acaba protegendo a planta e diminui, é claro, a perca de produtividade. O grande fundamento da biotecnologia é imaginar o seguinte: nós precisamos garantir a sustentabilidade do planeta. Um planeta onde a gente tem uma previsão que nós vamos atingir até o ano de 2050, nós vamos passar de 10 bilhões de habitantes. Como que nós vamos produzir alimento para todo esse povo sem aumentar as áreas de plantio? Então nós precisamos, na verdade, aumentar a proteção das nossas plantas, porque nós já nem temos mais muito por onde abrir área. Hoje seria quase que impraticável e insustentável ficar abrindo mais áreas para aumentar a produção de alimento. Então a gente tem que aumentar a produção na mesma área, que é o que a gente chama de produtividade, é o incremento da produção no mesmo tamanho de área. E a biotecnologia, ela veio como um instrumento para nos ajudar a isso, atingir um maior volume de produção de alimentos sem precisar aumentar áreas de plantio. E com isso, a gente preserva a natureza e acaba trazendo uma agricultura muito mais sustentável.
Então é para isso que veio a biotecnologia. E sempre usando processos naturais. Ou a gente busca cristais, proteínas de seres vivos, ou a gente consegue trabalhar dentro da própria planta produção de proteínas que conferem a defesa da planta. Então é sempre de forma usando a vida como a base e nada, vamos dizer, fabricado. Agro e Prosa. Uma dúvida que eu tenho aqui biotecnologia e transgenia é a mesma coisa ou não? De certa forma é a mesma coisa, sim. A transgenia, assim como organismos geneticamente modificados, né? É porque a gente acaba trabalhando dentro da estrutura genética. Hoje isso é possível exatamente pela questão da evolução que teve em aparelhos tecnológicos, microscópios hoje, inclusive no Brasil, eu acho que só tem 1 ou 2, se não me falha a memória. Então são aparelhagens e sistemas também extremamente modernos que se usa para você conseguir realmente decodificar a parte genética da planta, DNA de plantas, e aí você consegue fazer esse trabalho. E é o trabalho que a gente chama de engenharia genética, porque realmente é algo extraordinário, é algo de altíssimo nível tecnológico. Então tudo realmente está praticamente uma coisa sinônimo da outra, né? Por que você tem tanto medo da transgenia? Tudo que é desconhecido, de certa forma, cria um pavor, né? Porque começa a falar, olha, vai ser uma planta que ela não é mais a forma original, porque eles alteraram ou mudaram a formação genética daquela planta, então pode... Não traz malefício. Por quê? Porque a gente estuda primeiro todas as possibilidades com aquilo que a gente vai introduzir na planta, que ela realmente, originalmente, não faria, a gente estuda primeiro. Então existe todo um processo e cada país, inclusive, tem órgãos específicos para fiscalizar tudo isso, para entender tudo isso. Então é um trabalho científico de uma amplitude enorme e realmente tem que ser visto, porque você vai alterar a formação genética natural de uma planta. Então você tem que ter a certeza que aquilo lá não vai trazer nenhum malefício, não só para seres humanos, como eu disse, como para qualquer outro ser que viva no planeta. Então tudo isso é feito com muita intensidade antes de se aprovar qualquer plataforma de biotecnologia. Inclusive, por isso, e até a gente se conheceu numa dessas reuniões de biotecnologia, que, você lembra, foram 3 anos de pesquisa para o campo para a gente chegar ao ponto de hoje, esse ano que aprovou. Isso já está pronto há muito tempo, né? Há quanto tempo? Não então, se lançou. São estudos. E principalmente em biotecnologia de proteínas, que a gente chama de proteínas BT, que é o que predomina, né? As proteínas BT que vêm do Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria e tal. Essas proteínas com ação inseticidas, né? Ou seja, que elas acabam realmente levando o inseto à morte. Essas proteínas, elas também só conseguem se tornar efetivas numa condição de pH específico. Então, no estômago de alguns insetos que atingem o nível de pH ideal para que elas se ativem, é que elas vão fazer isso, senão não faz. E o pH que se exige é alto. Então, quando você pensa nos seres humanos ou em animais, a nossa digestão é por pH ácido. E no caso de proteínas BT, com essa ação inseticida, ela só vai ter ligação na condição de pH alto, alcalino. Então não tem a menor hipótese, o menor risco disso trazer qualquer malefício, principalmente agora focando ao ser humano ou aos animais que depois a gente consome. Então, mas isso é um trabalho de pesquisa com órgãos específicos dentro dos países e tudo. Então,
é algo extremamente seguro, né, que a gente acaba trazendo pro mercado depois de tudo isso verificado e aprovado, né? Como é que essas proteínas são manipuladas? Bom, as proteínas em si, elas foram descobertas no Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria. Essa bactéria, tanto no estado vegetativo, mas principalmente no período reprodutivo, na fase de esporulação, ela gera uns cristais proteicos e o grupo ou a classe que foi observada com esse tipo de ação, a principal e a primeira classe, isso nos anos de 76, se eu não estiver muito fora, pelos idos de 1976, foi as primeiras manipulações que foram feitas nessa bactéria e se descobriu que principalmente nesse período de esporulação, ela traz essas proteínas, esses cristais proteicos da classe dos CRI ou CRAI, né? Que como é uma palavra americana, né? A gente vai falar CRAI, né? Mas a gente fala CRI para todo mundo entender. Então é a classe CRI que começou todo esse processo, né? Então é do Bacillus thuringiensis que a gente descobriu essa proteína. E no teste para alguns insetos a gente viu que ela tinha ação inseticida. Então a gente começou a ter a oportunidade de utilizá-las como um veículo de proteção de plantas, né? Porque o grande fundamento da biotecnologia, na verdade, é aumentar a proteção da planta em relação a pragas e também, em segundo plano, que foi a parte de herbicida, de você poder trabalhar também um produto ou produtos com maior amplitude de controle de ervas daninhas e que poderiam matar a cultura, mas que a partir da biotecnologia a cultura se tornou protegida e o herbicida não mata, né? Então, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil mesmo. E descomplicado. Ô Paulo, eu já deixei a pergunta para você antes do intervalo, né? Por que essa proteção não é tão duradoura? Então, principalmente olhando a biotecnologia do ponto de vista de proteção de plantas em relação a inseto. Por quê? Porque, na verdade, o que ocorre? Toda tecnologia tem um manual de instrução. Qualquer tecnologia que você comprei um celular novo, ele tem um manual de instrução. Se a gente não seguir corretamente as instruções, o que acaba acontecendo? A gente acaba estragando o aparelho. Subutilizando e acaba, às vezes, até quebrando o aparelho. Bom, a biotecnologia não é diferente. Ela tem processos que precisam ser seguidos. Então, um deles chama-se refúgio. O plantio do refúgio é normativa. Isso não é só para proteger biotecnologia, isso é uma normativa. E a gente deveria fazer de forma correta. Para o nosso ouvinte que não sabe o que é o refúgio, explica aí rapidamente o que é o refúgio. O refúgio é uma porcentagem da lavoura que tem que ser mantida com milho não BT, ou soja não BT, ou algodão não BT. Seria o convencional. Convencional, pelo menos do ponto de vista das proteínas de proteção em relação a pragas. Certo. Tá? Para herbicida não, mas em relação a praga sim. Ela tem que ter uma parte que não pode ter as proteínas. Então é um milho convencional no princípio de proteção de praga. Existe um percentual exigido para esse refúgio? Existe. Hoje, para milho, 10% do volume total que se utiliza de biotecnologia, 10% tem que ser sem proteínas BT, e para soja e algodão, 20% da área tem que ser sem biotecnologia BT. Então, isso tem que ser seguido. E tem muita gente que não segue? É um número realmente irrisório que segue, né? É mesmo. Infelizmente, o número irrisório que segue. Isso é um ponto que dificulta muito a permanência das proteínas funcionando. Por quê? Porque quando a gente criou tudo isso, descobriu e trouxe a oportunidade de utilizar, qual foi o princípio básico? É que é o seguinte, nós sabemos que
produtos químicos são importantes também no manejo de pragas. A outra semana que eu vim, não falamos sobre isso? Na cigarrinha? Então, nós não temos biotecnologia para cigarrinha. Então, nós temos que trabalhar com o quê? Com produtos químicos e apoio de biológicos. Tá. Agora, a biotecnologia, ela veio por quê? O que a biotecnologia se propôs? A eu ter uma proteção maior e talvez nem precisar, ou quando precisar, utilizar um apoio de um produto químico, muito possivelmente eu vou usar menos vezes do que a gente vinha utilizando. Então o que a gente trouxe foi isso, uma oportunidade para a gente minimizar o uso de defensivos químicos e utilizar a biotecnologia. Só que a gente já sabe que na natureza, a natureza é perfeita. Ela também tem insetos numa minoria, mas uma minoria muito grande mesmo, que já são automaticamente resistentes a isso tudo. E essa resistência aumenta cada vez mais. Quando a gente faz o refúgio, a gente dá a oportunidade para aqueles insetos que porventura sobrarem, porque já são resistentes às proteínas, se cruzarem com aqueles que não são e que estão dentro do refúgio. E como o gene, vamos dizer, a descendência, o que vai prevalecer na genética é que a resistência a proteínas, ela é recessiva, ou seja, o gene de suscetibilidade, ele domina o gene de resistência. Então, um inseto que cruzou, um resistente que cruza com um não resistente, o que prevalece? Não resistente, porque é o gene dominante. E qual que é a dificuldade do pessoal seguir essa norma aí e fazer o refúgio? Então, isso vai muito de pessoa a pessoa, né? A grande verdade houveram momentos que a própria, digamos, que o próprio mercado não contribuiu. Eu também digo que a culpa não é... Aliás, aqui nós não estamos dando culpa a ninguém. Não tem culpa, não tem. Mas, lembrando que o próprio mercado, no início, contribuiu de forma desfavorável. Por quê? Porque o próprio mercado não trouxe, primeiro, a consciência de quem usa a fazer o refúgio. Segundo ponto que aconteceu, a própria indústria, também nem todo mundo tem esse comprometimento de trazer opções de híbridos de refúgio ou cultivares de soja de refúgio também com alto padrão de produtividade. E aí é óbvio, é como você dizer para o agricultor, olha, você vai plantar o milho transgênico, mas 10% do teu plantio vai ser o milho fraco. Pô, isso é prejuízo. Então é óbvio, ele também ficou nessa ciranda. Então, quer dizer, houveram tropeços aí de todos os lados. Mas hoje, a gente tem as opções. Então hoje está muito na consciência de quem usa. E uma coisa que a gente ouve muito, às vezes as pessoas dizem, isso é problema da indústria. Manter a proteína funcionando é problema da indústria, porque a hora que não manter, a gente vai partir para outra, vai partir para outra. E o processo não é bem assim. Por quê? Porque não se descobre isso assim, do dia para a noite. E também não se consegue colocar numa planta de uma forma tão simples. Não é tão simples. Isso é um processo científico que demanda, inclusive, muito, muito investimento. São bilhões de dólares. São bilhões de dólares, entendeu? Então, assim, se a gente trabalhasse mais corretamente... Quer ver outra coisa? Me permite ainda nos minutos aí falar? A outra coisa é a questão de monitoramento da praga. O fato de você trabalhar uma plataforma de biotecnologia, a proposta não foi trazer a planta a se tornar erradicada em relação à praga. Ou seja, apareceu, morreu todas. Não é assim. A planta está protegida. E outra coisa, com muito menos vulnerabilidade a condições ambientais. Por quê? Porque, como eu ia dizer naquela hora, o produto químico faz parte de todo o processo? Claro. Agora, existem também questões voltadas a aplicações de produtos químicos, tanto na tecnologia de aplicação, que você tem que olhar temperatura, vento, a qualidade de água, ponta, velocidade de trator, vazão, enfim, uma série de itens. Isso, quando não é 100% observado, também minimiza o efeito do próprio produto químico que você usa. Então, a biotecnologia, o que ela fez?
Como ela se expressa na planta, ela fica menos vulnerável a todas essas questões. E a própria planta expressa independente do clima tá ótimo, tá ruim, ela vai expressar a proteína. Bom, isso é um ponto muito favorável que a gente trouxe. Agora, sempre orientados para quê? Para que se faça um monitoramento da praga. Então, no caso do milho, existe inclusive uma escala, que a gente chama de escala Davis, que é uma escala de notas, onde a gente tem todo o passo a passo de como avaliar. E qual o momento que eu devo entrar com aquilo que a gente chama de aplicação complementar. Por quê? Porque a biotecnologia ela não veio para exterminar, ela veio para ajudar, para você minimizar aplicações. Só que o que acaba acontecendo no dia a dia? Todos nós, eu estou me incluindo como consumidores, o que a gente busca? A gente busca conforto, tranquilidade, qualquer bem que você compra. Mas às vezes a gente tem que estar olhando. Então não tem jeito. Quem trabalha na atividade agrícola tem que ter uma consciência. Eu tenho que olhar sempre. Aí aquela frase que o olho do dono é que engorda o gado, ela é 100% verdadeira milho, também para a agricultura, exatamente. Garolo, nosso tempo já foi, já acabou. Mas eu vou tentar roubar 30 segundos, mas só 30 segundos. Dá para falar como é que foi a soja? Deu tudo certo? Foi... A soja, assim, a princípio foi tudo ok, tava tudo beleza. Esse ano acho que foi um ano legal, sim. Daqui uns dias com certeza você volta aqui. Tem assunto demais da conta pra falar. Abraço pra você. Obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.